esperavam. Mas porque são dois gigantes, mas eliminar o Grêmio, todo o favoritismo, e o Botafogo, que vem sendo assim muito correto na sua temporada. Mais equilibradas, sem dúvida. As duas equipes com futebol mais padronizado, né? Foi surpreendente. Mas e aí agora? O que você projeta, Paulo Lima, depois de tantas surpresas? A gente fala do efeito quando os técnicos mudam, né? E o Flamengo sentiu o efeito do Rueda, né? O Flamengo não teve tempo para treinar com o Rueda, mas pelo menos ali na parte de motivação, né? De conversa, de estrutura de planilhas, enfim, saber como joga, mudou o comportamento do Flamengo. Tá bom, eliminou o Botafogo, teve apenas uma vitória, a certo ponto, tranquila diante do Atlético Goianiense lá na Ilha do Urubu. Mas não é assim, né? O Flamengo vinha até certo ponto, uma estabilidade, né? Não vinha num time que voava, que estava numa crescente. E o Mano apostou tudo exatamente para salvar a temporada, né? Jogou com seu time principal na última rodada contra o Sport lá no Mineirão, consciência, inclusive depois foi falado isso, né? Inclusive nessa entrevista do Léo Pubertosi ontem no Expediente Futebol ao Vivo, né? Participamos do programa, o Léo falava exatamente isso, que a consciência do Cruzeiro para essa partida decisiva contra o Grêmio começou na sexta-feira passada, o Mano poupando alguns e já no sábado dizendo, você não joga porque você vai ficar poupado para a partida do final de semana, para a partida do meio de semana contra o Grêmio, mas a base do time foi montada. E a surpresa maior, que segundo o Léo só foi divulgada exatamente na terça-feira, foi a ausência do Rafael Sobis no time e a presença do Thiago Neves como homem de flutuação, para confundir um pouco o sistema defensivo do Grêmio. Deu certo? Não importa. O importa é que o Grêmio ficou no caminho e o Cruzeiro foi adiante. Eu não arrisco palpite nesse momento. Acho que são duas grandes equipes, não vejo uma equipe melhor do que a outra. O que pode acontecer é aquela questão do mando de campo. Isso pode mudar. A gente vai falar sobre isso agora? Exatamente isso. Mas a consciência hoje, quem é o time que tem mais tempo de trabalho? É o Cruzeiro. Agora, Paulo Lima, ali no material, ali na reportagem do Juliano Lima, me chamou a atenção um torcedor do Flamengo, que ele disse o seguinte, olha, que ele gostou até do Cruzeiro, de pegar o Cruzeiro, e ele fez uma leitura. Ele disse que o Flamengo é um time com uma vocação muito ofensiva, né? E que a defesa do Cruzeiro, segundo esse torcedor, ela é menos confiável do que a do Grêmio. Ele até usou um termo ali, disse que a defesa do Grêmio é mais sólida. Há quanto tempo o Cruzeiro não leva gol? Você faz essa leitura aí também? Não acho que seja isso, não. Até porque o momento decisivo, Calil, o momento decisivo muda tudo, né? Por mais que possa parecer que imaginar o pior possível, que haja uma mudança radical de uma peça na defesa do Flamengo numa peça na defesa do Cruzeiro. É jogo decisivo. Quem entra para chutar o adversário até não querer mais, tirar, afastar o perigo de lá. Eu não acho isso, não. Eu acho que nesse momento de decisão vai prevalecer exatamente uma composição tática de mais pegada, de organização, né? De muita atenção, porque se vacilou, vai embora a classificação, vai embora o título e, acima de tudo, a coisa da criatividade, como a gente viu exatamente a jogada do Hudson, que veio de trás de uma cabeçada mortal, um chute, e a própria jogada do Berrio com a conclusão exatamente do Diego. É por aí. Esse torcedor que o Calheiro citou mandou a mensagem dele na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta. Nós estamos de olho. Segue lá tweetando que a sua mensagem vai aparecer bonitinho aqui na tela. Sobre defesa sólida, o Cruzeiro não sofre gols no Mineirão há 4 partidas. Lembrando que a grande decisão, o segundo jogo, vai acontecer no Mineirão, porque foi sorteado o mando de campo para as finais da Copa do Brasil. E o Fábio Azevedo esteve na sede da CBF, acompanhou de perto o sorteio e traz pra gente as informações. Adversários em campo, mas no sorteio da ordem dos jogos eles ficam lado a lado. O objeto de desejo está bem perto deles, mas faltam 2 jogos. 7 títulos em campo. 7 vezes as 2 equipes chegaram à final da Copa do Brasil. Dia 7 começa a final da competição, mas no dia 27 somente um time levanta o troféu. E o Flamengo tem um desfalque logo no primeiro jogo, Paulo Guerreiro. O peruano está suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo contra o Botafogo. Paulo Guerreiro é um grande jogador, não estamos nem discutindo isso. Mas não podemos achar que pela falta de um ou de outro, né, o Flamengo não vai ser uma grande equipe a ser batida. Não temos ilusão quanto a isso. E lá no Cruzeiro a gente está bem vacinado.
Mas entre as finais da Copa do Brasil, o Flamengo tem a Sul-Americana. Acho que temos que ir aí por partes, né? Nos concentrando, preparando jogo a jogo, até porque tem sido tudo jogos equilibrados e difíceis, então eu acho que vai chegar um momento de pensar nessa final. Até lá nós temos que pensar nos próximos jogos, até porque nós temos essa responsabilidade de vencer independente do campeonato e temos que nos preparar para isso. Durante o sorteio, a torcida era única: decidir o título em casa. Todo mundo, se puder escolher, escolhe jogar o segundo jogo em casa, mas como eu também fui sincero em dizer que não é um fator determinante para definir o campeão, né? Então nós sabemos que agora, já definido, nós podemos muito bem se preparar para jogar o primeiro jogo em casa, o segundo fora, e as chances continuam divididas, 50% na minha opinião. Depende do que fizer no primeiro jogo. Se fizer um bom primeiro jogo, claro que leva uma vantagem, mas tem que fazer. Pensando sempre pro lado de que a gente sempre entra numa final pensando em ganhar, né? A gente sempre prefere jogar o segundo em casa, né? Então, a nossa torcida é uma torcida que está acostumada a momentos como esse, né? No momento que a gente mais precisou, que foi nessa semifinal agora contra o Grêmio, a torcida foi e fez a diferença. Então a gente acredita muito na força que tem a nação cruzeirense, é uma torcida acostumada com esses momentos, não se assusta nesses momentos, então é importante decidir em casa, sim. O Flamengo ainda não decidiu se o jogo vai ser no Maracanã. Tudo indica que sim, ainda não fechamos definitivamente, mas está tudo apontando para que seja no Maracanã. Uma coisa é certa: ter encontrado a torcida do Flamengo pela primeira vez dentro de casa mexeu com o experiente treinador Reinaldo Rueda. De mucha felicidad, ¿no? De una gran satisfacción de pertenecer a esta institución y bueno, de ver esa pasión que se tiene y el compromiso y lo que contagia para el equipo para poderlo reflejar en la cancha. As datas estão decididas, os adversários são conhecidos, mas o foco agora é o Campeonato Brasileiro. Até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, eles vão ter bastante tempo para pensar um no outro. Ah, vai ter tempo sim, Fábio Azevedo. E como disse o Diego ali, como disse o Tinga, né? Não adianta nada ter esse mando de campo escolhido, definido, se não fizer a parte o que o Mano falou, jogo. Né? Quero ver o Mano foi muito lúcido, né? Quero o Mano ver foi muito lúcido. E é mais ou menos por aí. O Diego falou em 50% a 50%. Tá correto. Independentemente do mando de campo. Você tá nessa também. E o Mano criticou o regulamento, hein, Paulo Lima? A mudança, né? Do saldo simples agora na decisão. Mas aí eu acho legal. Eu acho, tá criticando porque ele tá jogando a segunda em casa, né? Então, eu não sei, eu acho que regras e normas são para ser cumpridas. Se foi assim, foi estabelecido e todo mundo do Cruzeiro foi consciente. A diretoria do Cruzeiro, todo mundo assinou o regulamento, né? Porque quando é discutido, se tem uma posição do clube. Acho que o Mano tem essa característica, eu respeito a posição dele, isso aí é de cada um. Mas a questão do mando de campo, ela é inerente ao resultado da partida. Se o Grêmio fez 1-0. Do quê? Do gol qualificado. Não, eu não gosto. Acho que não gosto. Acho opinião também. Eu também acho isso. Agora, o Grêmio fez um gol fora de casa e se falou isso, quem era o time que levava vantagem? Era o Grêmio pelo gol fora de casa. 1-0 foi pouco. Até certo ponto que classificou o Cruzeiro nos pênaltis, mas foi o suficiente para levar os 90 minutos até a expectativa de quem tivesse melhor aproveitamento dos pênaltis e quem teve foi o Cruzeiro. Jogar a primeira partida em casa é sempre positivo, principalmente pelo momento que vive o Flamengo. Agora, como disse o Mano Menezes, vai ter que fazer o resultado aqui, porque se for para Belo Horizonte com um resultado adverso ou apenas precisando se segurar para segurar o resultado, em Minas a coisa vai ser diferente, a pressão muito grande. Jogo equilibradíssimo, duas equipes completamente diferentes, o Flamengo com individualidade fortíssima, não que o Cruzeiro não tenha, mas a estrutura de trabalho técnico e tático do Mano, ela já vem de uma longa temporada, vem desde o ano passado. Aí é que eu acho que o Cruzeiro leva um pouquinho de vantagem, até porque o Flamengo não terá Everton Ribeiro, né? Não vai ter o Rodolfo na zaga, não tem o seu goleiro principal e ainda o Giovani, que até certo ponto não decolou ainda. Mas a estrutura do Flamengo, ainda, lembrando, sem o Guerreiro também, que pode pesar. Eu acho que isso pesa. Mas não acho que dá para abrir o leque para dizer quem é o favorito da Copa do Brasil. Essa é uma discussão, uma briga antiga. É melhor começar em casa, é melhor decidir na casa.